galerinha do curso Enem Gratuito, tudo jóia com vocês? Na aula de Química de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade. Porque quando a gente relaciona radioatividade, geralmente a gente pensa em quê? Bombas atômicas, energia nuclear, mas vamos lá no inicinho da radioatividade. Vamos entender como que isso ocorre a nível atômico, né? Então vamos com a gente. Bom, geralmente, o que a gente estuda em química? Geralmente a gente estuda os elétrons, né, as ligações químicas. Na parte da radioatividade, a gente vai estudar o quê? Os núcleos. Então vamos dar uma revisadinha. A gente tem o elétron, que fica lá na eletrosfera, e a gente tem um núcleo. Dentro do núcleo, o que tem? A gente tem os prótons, lembrem que eles têm carga positiva, e a gente tem os nêutrons, que não possuem carga, apenas massa. Então, dentro da radioatividade, a gente vai estudar o quê? Alguns processos que ocorrem dentro do núcleo. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os prótons e os nêutrons. Bom, mas analisando, então, a radioatividade, né? O que seria? A gente tem um núcleo instável. Mas como que a gente avalia se o núcleo é instável ou não? Geralmente, lá na tabela periódica, os elementos químicos que possuem, depois lá do polônio, a gente vai ter o quê? Um número muito grande de prótons. Isso geralmente vai desestabilizar esse núcleo, fazendo com que ele se torne um núcleo instável. Mas isso é geralmente. Alguns outros elementos podem estar na tabela periódica antes do polônio e ter essa característica de emitir radioatividade. Bom, então a gente vai ter um núcleo instável. E a partir do momento que a gente tem esse núcleo instável, ele vai procurar o quê? A estabilidade. Então, como que esse núcleo instável vai se tornar um núcleo estável? Ele vai fazer o quê? Ele vai emitir 3 tipos de radiação ou partícula, né? No caso, a gente tem as partículas alfa, as partículas beta e a radiação gama. Agora a gente vai ver um pouquinho como que ocorre esses processos. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o quê? O decaimento das partículas alfa. Aqui coloquei uma equação genérica, onde um elemento químico X com o seu número de prótons e a sua massa atômica. Aqui eu vou precisar que vocês o quê? Lembrem de 2 fatores. Que o número de prótons é o número atômico desse elemento. Então, se eu modifico o número de prótons, eu estou modificando o quê? O elemento químico. Então, na radioatividade, a gente tem que ter bastante conhecimento sobre o que significa os prótons, o que significa os nêutrons dentro do núcleo, qual que é o papel deles. Então, aqui a gente tem o número de prótons e a massa atômica. A massa atômica é referente ao quê? Ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, vocês têm que ter isso em mente quando a gente for falar agora um pouquinho sobre o decaimento dessas partículas alfa. Então, eu tenho um elemento X que possui um número de prótons B, qualquer, e a massa atômica A. A partir desse momento que esse elemento químico X, elemento qualquer, ele vai vir a emitir essas partículas alfa, as partículas alfa, elas se caracterizam pelo quê? São partículas que possuem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a partícula alfa ela é representada por 2, que é o número de prótons dessa partícula, e 4. Mas por que 4? Porque a massa atômica é referente ao quê? Ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a partícula alfa ela vai ter 2 prótons e 2 prótons mais 2 nêutrons, tá? Isso daqui é a partícula alfa. Tá, se eu estou liberando, né, essa partícula alfa, o meu elemento químico formado, ele vai ser o quê? O número de prótons diminuído de 2, porque ele está liberando 2 prótons da partícula alfa, e a massa atômica eu vou ter o quê? Diminuído de 4, porque vão ser liberados 2 prótons e 2 nêutrons. Então, é isso que vocês precisam saber sobre o decaimento dessas partículas alfa. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês. O elemento químico rádio, com número atômico 88 e massa atômica 226. A partir do momento que ele vai liberar essas partículas alfa, ele vai ter o quê? O seu número atômico diminuído de 2 unidades, então vai ter a formação do elemento químico radônio,
e a liberação da partícula alfa. Agora, no caso do decaimento de partículas beta, o que a gente vai analisar? A gente tem o elemento químico X, que vai ter o número atômico, novamente, B e massa atômica A. Quando ele vai liberar essa partícula beta, ele vai acontecer o que com ele? Bom, o que seria a partícula beta? Vamos entender. A partícula beta, ela está ligada diretamente o quê? À instabilidade do nêutron. Então, dentro do núcleo, a gente vai ter o próton e o nêutron. Mas o nêutron, ele vai estar instável. Então, a partir do momento que aquele nêutron, o nêutron ele não tem carga, ele não é nem positivo e nem negativo. Só que esse nêutron está instável. A partir do momento que ele fica instável, ele vai liberar um próton e um elétron. Então, não é aqui o elétron lá da eletrosfera, não. Esse elétron que vai liberar na partícula beta, ele é formado a partir da instabilidade do nêutron que está dentro do núcleo, tá? Então, a gente vai ter um elemento X, né? Ele vai ter a liberação desse elétron, né? Então, essa partícula beta vai ter carga negativa. Tá, se eu libero um elétron, lembrando que eu estou liberando também um próton. E o próton está relacionado diretamente ao quê? Ao nosso número atômico. Então, eu vou ter a modificação do elemento químico. Então, eu estou partindo do elemento X com o número atômico B, só que eu vou acrescentar. Por quê? Ele está ganhando um próton aqui. Está liberando, né, a radiação. Então, eu vou adicionar um próton ao meu elemento químico. Então, o meu elemento químico A vai ter um próton a mais. Trazendo isso para exemplificar. O elemento químico tório, ele tem um número atômico 90, então ele tem 90 prótons. E a massa 234. A partir do momento que ele liberou teve o decaimento, né, das partículas beta, ele teve um acréscimo de seu número de prótons, então ele se tornou o elemento químico protáctil, porque então houve a adição de um próton, então a gente modificou esse elemento químico. E por fim, a gente tem a radiação gama. Então, no caso da radiação gama, o diferencial dela é que não vai ter liberação de elétron, não vai ter liberação de próton, vai ter liberação de quê? De uma radiação, da radiação gama. Então, a gente está partindo aqui do elemento X, com o número atômico B qualquer e massa atômica A, e ele vai continuar sendo o elemento X com o número atômico B e massa atômica referente a A. E a gente vai ter o quê? A liberação dessa radiação. Então, por exemplo, o cobalto, número atômico 27, massa atômica 60, ele vai liberar essa radiação gama e vai continuar sendo o cobalto 27 com a massa atômica 60. Então, pessoal, o básico da radioatividade é isso. A gente vai ter um núcleo estável que ele vai liberar essa energia ou essas partículas para que ele se torne estável novamente. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma revisão sobre radioatividade. Até a próxima!